Olá pessoal, eu sou Sandra Silva. Mais uma vez estou aqui no meu canal e com um tema, né? Por que as orações da gente, tem coisas que a gente pede tanto a Deus e Deus demora tanto a responder. E tem coisas que a gente pede ao Senhor e a resposta é bem rápida. Vou usar a minha vida como um exemplo. Gente, eu tinha um sonho de morar, de ter uma casa e de morar sozinha. Queria muito e pedia isso a Deus. E em 1997, meu pai ele comprou uma casa aqui em Abreu Lima. Na época, foi para o meu irmão morar, que ele tinha recém-casado com a esposa e com filhos. Mas infelizmente não deu certo, teve muitos problemas, meu irmão, aqui nessa casa, com a família dele. Então ele saiu, deixou a casa. Minha mãe e meu pai, na época, alugou a casa. A pessoa que alugou essa casa deteriorou a casa de um jeito que parecia que estava procurando tesouro nas paredes, porque as paredes tinham tanto do buraco que dava, era horrível. E a minha mãe e meu pai ficaram com desgosto e não quiseram mais alugar essa casa. Como eu tinha um sonho muito grande e pedia muito a Deus que um dia eu queria ter minha casinha, queria ter meu lugarzinho, o Senhor me concedeu esse desejo. Mãe ligou para mim perguntando se eu queria vir morar nessa casa. E eu vim. Eu vim. E ela disse: Você vai mesmo? Eu digo: Vou. Você vai ter coragem de morar sozinho? Eu digo: Vou. E vim. E para a honra e glória de Jesus, eu passei 12 anos morando nessa casa. E hoje eu ainda moro. Estou com 24 anos. 10 anos eu passei sozinha morando aqui, onde Deus me concedeu o desejo do meu coração, me abençoou e deu tudo certo. E minha vida seguiu. Mas eu tinha outro sonho e desejo no coração, que era de ser mãe. Mas eu queria ser mãe solteira. Não queria um esposo, eu queria ter um relacionamento, ficar grávida e seguir minha vida com meu filho. Mas eu vou ser sincera com vocês, Deus, ele só dá o que primeiramente chega ao coração dele e ele se agrada. Eu não tinha, eu não estava preparada psicologicamente para ser mãe solteira. Eu não tinha a estrutura de ser mãe solteira. Como é que eu queria ser mãe solteira? Então, eu pedia isso a Deus. Meus relacionamentos que eu começava a me relacionar com as pessoas, com os rapazes, não dava certo. Ia tudo de água abaixo. Porque não era o projeto de Deus na minha vida. E Deus fez com que eu amadurecesse, acordasse e visse que eu precisava era de um esposo, de uma estrutura para formar uma família. Eu admiro, respeito e valorizo muitas mulheres que são mães solteiras, muitas mulheres que tiveram, com a circunstância da vida, perderam seus esposos, seu esposo foi embora, outras que tiveram um relacionamento, não deu certo, mas elas foram valentes, continuaram, venceram e seus filhos hoje estão criados para a glória de Deus. Mas essas mulheres, Deus conhecia a sua estrutura psicológica, a sua estrutura de que elas teriam condições de entrar nessa batalha e vencer. Mas eu, infelizmente, eu não tinha essa estrutura. Como é que eu ia pedir um balde de água se eu podia só carregar uma caneca? Então, tem coisas que a gente pede a Deus, implora, roga, diz que Deus não está ouvindo, ele está, que ele não é surdo, ele está vendo que ele não é cego, mas ele vê o seu amanhã, a sua estrutura. Será que você está capacitada, está capacitado para ter o que está pedindo? Será que muitas vezes as condições que você acha que tem não é necessário, não chega diante de Deus como requisito de você receber essa bênção? Então eu mudei, eu comecei a orar ao Senhor, pedir ao Senhor um esposo, uma família, porque eu já estava ficando de idade. E você sabe que nós mulheres, conforme a vontade de Deus, até com 90 anos a gente tem filho, se Jesus quiser. Mas a gente fica preocupada
porque vai ter filho velha, não é verdade? Então eu comecei a pedir a Deus, mudei essa situação e disse: Senhor, eu quero um esposo, eu quero uma família. Aí sim, Deus me respondeu. Hoje eu estou casada, tenho um marido maravilhoso, um homem que me entende, que me respeita, que está do meu lado, que eu tenho ele como minha alma gêmea, que a gente chora, a gente ri junto. Hoje eu tenho meu lindo filho, gente, eu tive meu filho com 40 anos. Você que quer ser mãe, que tá achando que tá com 30, 35, 40, 45, tá se achando velha, levanta a cabeça, querida. Deus pode realizar o desejo do seu coração. Deus não limita a idade, não. Deus, quando quer, ele faz e acabou. E eu tive meu filho com 40 anos e eu dizia para mim, Deus me livre de ter um filho com 40 anos. Se eu chegar na idade de 35, 36, 37, não tiver filho, não quero mais. E é assim que a gente, e assim é. E a gente manda na vida da gente. Quem manda na vida da gente é Deus. Quem faz a realidade, quem traz o nosso sonho à realidade é o nosso Deus. E Deus tornou realidade o meu sonho. Hoje eu sou mãe, meu filho tem 11 anos, estou com 51 anos, muito feliz por ser mãe hoje. Sou uma boa mãe, amo, cuido direitinho. Estruturas que eu não tinha, hoje eu tenho. Então, fica para você. Se você deseja tanto, o sonho que você está pedindo ao Senhor, eu não sei, mas Deus conhece você, a sua estrutura. Se você tiver com a estrutura diante dele, dizer, não, eu vou dar, chega de imediato. Mas como Deus às vezes vê que a gente tem que se modificar, tem que se preparar. Eu precisei modificar, eu precisei melhorar para poder ter o que eu tenho hoje, para eu saber valorizar. Entendeu? Então, não fique achando que Deus não está lhe ouvindo e não está lhe vendo. Ele está lhe vendo e lhe ouvindo, mas ele tem um poder da onisciência. O amanhã pertence a ele. O desejo do seu coração diante dele é visto, mas tem que ser conforme a vontade dele e o desejo do coração dele. Tá bom? Fica essa experiência de vida para vocês. Deus realizou o desejo de eu morar sozinha na minha casa, porque ele viu que na época eu tinha estrutura e ele ia ser glorificado na minha vida. Mas em relação a ser mãe solteira e sozinha, não. Porque ele viu que eu não tinha capacidade para isso. Então, hoje, pergunte ao Senhor: Senhor, é a tua vontade? O que eu estou te pedindo é conforme o teu coração? Se não for, conforta o meu coração. E se for, me ensina a confiar em ti e a esperar. Porque a mudança nas nossas vidas acontece num piscar de olhos. Só deixa Deus trabalhar, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Estou muito feliz em postar vídeos. Estou muito feliz em me comunicar com vocês e contar as experiências que eu tenho passado na minha vida. Um beijo para vocês e fica com Deus, tá bom? Tchau.